Nesse vídeo eu vou te contar tudo sobre a minha ida na montanha Multicolores, na montanha Vinicunca, na montanha Arco-Íris ou na Rainbow Mountain. Todos esses são nomes desse ponto turístico que fica no Peru e que eu estive lá em 2020 e que foi um lugar inesquecível que eu já visitei. Então tudo isso você confere após a vinheta. Oi, para você que não me conhece, meu nome é Henrique, eu sou fotógrafo, youtuber, videomaker. Tem esse canal aqui de viagens que eu recomendo que você confira os vídeos. Tem vídeos sobre cartão Black, sala VIP, milhas, sobre viagem barata. Eu falo quanto custaram minhas viagens sem papas na língua, sem rabo preso com ninguém, então vale a pena conferir. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre a minha ida na Rainbow Mountain, que é um dos pontos turísticos mais famosos lá do Peru. Bom, a Rainbow Mountain, como você já pode imaginar pelo nome, é uma montanha que tem várias cores. Como vocês estão vendo nas fotos que estão passando aqui agora, essa montanha ela tem essa coloração aí por causa de diferentes cores de areia, por causa de solo e tudo mais. Confesso que enquanto o guia estava falando eu não prestei muita atenção porque eu estava simplesmente morrendo com a trilha, mas que tem muita coisa legal. E sobre essa minha viagem para o Peru, eu já fiz dois vídeos dela, os dois vídeos estão aparecendo aqui nos cards. Um é falando sobre quanto custou a minha viagem inteira e dando uma sugestão de uma viagem barata para o Peru, então recomendo que vocês olhem caso vocês queiram ir para um destino internacional sem gastar muito. E o outro vídeo que eu fiz foi sobre um dos outros destinos que eu fui lá no Peru, que é a Laguna Humantai, que tá aparecendo na foto agora também. É uma lagoa, assim, maravilhosa, é um dos lugares mais bonitos que eu já fui na minha vida, assim, de longe. E a verdade é que esse vídeo aqui e o vídeo da Laguna Humantai tem muitas coisas em comum, porque eu comprei os pacotes juntos, fui pela mesma agência e tudo mais. Mas, obviamente, que eu vou explicar aqui tudo que eu expliquei no outro vídeo. E a primeira coisa que esses dois pontos turísticos têm em comum é que ambos precisam de você fazer uma trilha para você chegar até o local. Você não é deixado lá de van na porta do local, tira foto e vai embora. Você tem que fazer uma trilha que dura de 1h30 a 2 horas e que é uma trilha pesada. Então eu já recomendo para quem não tem muita mobilidade, para quem não tem muito fôlego, não tem muito preparo físico, esse tipo de viagem pode não ser para você. Quando eu falo que a trilha é tensa, é porque a trilha é tensa mesmo, porque o Peru, ele fica ali num local que tem altitude, e quando você tem altitude, você tem um ar mais rarefeito, e quando você tem um ar mais rarefeito, você respira de uma maneira pior. Quando você respira de uma maneira pior, você perde fôlego e você perde energia consequentemente. Isso somado a um esforço físico gigantesco que é você fazer a trilha. Então fica aí a minha dica, se você for mais de fazer viagens para relaxar, descansar, talvez o Peru não seja um destino tão recomendado para você. Claro que tem muita coisa que você pode fazer com mobilidade menor e tudo mais, mas fica aí o alerta. E eu acho importante falar que eu vi até um idosinho, bem idosinho mesmo, subindo a montanha no dia que a gente foi e deu tudo certo. A não ser, claro, que você seja minha irmã. Nesse caso, você vai empacar como ela empacou. Ah, esse dia foi muito bom. Bom, mas vamos lá. Essa viagem que eu fiz em 2020. Foi uma viagem que eu fiz com a minha irmã. E a gente foi pro Peru e pra Bolívia. Porque nós queríamos ir na Rainbow Mountain e na Laguna Humantai no Peru, além de Machu Picchu. E também no Salar de Uyuni, que fica na Bolívia. Então nós fizemos todos esses passeios pela mesma agência. Só o Machu Picchu que a gente fez por uma outra agência lá que a gente comprou na hora. Todos esses outros a gente teve que comprar com antecedência. E quem já viu meu vídeo sobre a Laguna Humantai sabe que eu fiz essa compra pelo site The Nomades. Não, isso aqui não é uma publi, eu não estou ganhando nada para falar isso, eu estou falando é porque realmente eles cumpriram o que eles me prometeram, né? Tem alguns pormenores que eu falei lá no vídeo da Laguna Humantai, eu não vou repetir agora porque, assim, como você vai pro Peru, eu já recomendo que você assista o vídeo lá, você vai ver o que eu falei dos pormenores, mas assim, nada que impeça a viagem de ter sido maravilhosa, tá? Uma coisa que eu recomendo se você for fazer esse trajeto no Peru, que é em vários pontos turísticos, é você ficar na cidade de Cusco. A cidade de Cusco é uma cidade muito estratégica ali para conhecer todos esses pontos, porque tem muitas viagens que partem de lá, fazem um bate-volta e te deixam já no final do dia de volta em Cusco. Já Machu Picchu é um pouquinho mais distante, você até consegue fazer um bate-volta, mas eu achei muito cansativo. Então eu e a minha irmã, quando nós ficamos em Cusco, nós dormimos uma noite em Águas Calientes, que é a cidade que fica perto de Machu Picchu. Fomos em Machu Picchu logo cedo, já terminamos de ver Machu Picchu ali por volta do meio-dia, saímos e voltamos para Cusco à tarde. Então foi muito mais tranquilo do que fazer um bate-volta cansativo e tudo mais. E eu ainda vou fazer um vídeo só sobre Machu Picchu, podem ficar tranquilos. Nós ficamos num hotel muito bom, novamente tá lá no vídeo da Laguna Humantai, eu não vou falar muito sobre, mas era um hotel barra hostel, ele tinha as duas opções, você podia ficar tanto num quarto privativo só pra você, quanto num quarto com camas compartilhadas. Na verdade, com um banheiro compartilhado, né, que você não vai compartilhar sua cama com outra pessoa. Pra fazer esse passeio em 2020, eu paguei $24, tanto pela Rainbow Mountain, quanto $24 pela Laguna Humantai, só que hoje em dia, vendo aqui no site, eles já estão cobrando $29, então teve um aumentinho aí, porque tudo teve um aumento, né? Essas compras aí de Cusco pra
para fazer um bate-volta em algum ponto turístico, normalmente funcionam da seguinte maneira. O pessoal te busca de van bem de madrugadinha, assim, por volta de umas 5, 6 da manhã no seu hotel, só que eles te devolvem no centro da cidade já no final do dia, por volta de umas 5, 6 da tarde. E até aí tudo bem, porque o hotel que eu fiquei era muito perto do centro da cidade, e eu recomendo que você também fique em um hotel mais perto do centro da cidade para você poder fazer tudo a pé ali, não precisar ficar usando muito táxi. Mas a cidade, assim, a área central, que é onde tem os hotéis, é tudo ali perto, tudo perfeitamente andável a pé, então é mais certo que se você, depois eles te deixarem no centro da cidade, você vai chegar no seu hotel tranquilamente. Na minha vez, eles criaram um grupo de WhatsApp para comunicar com o pessoal que iria na excursão no mesmo dia que eu. Como era uma van, tinha muita gente, né? Então eles criaram um grupo de WhatsApp com todo mundo. À medida que eles chegavam no hotel de cada pessoa, eles mandavam lá no grupo do WhatsApp: olha, senhor Henrique, já estamos aqui na recepção, pode descer. E como eu falei no vídeo da Laguna Mantai, naquele dia eu e a minha irmã fomos os primeiros a serem pegos pelo pessoal da van. Só que o problema é que lá no voucher que a gente recebeu da The Nomads, falavam que eles iam passar por volta das 5 da manhã no nosso hotel. Então nós nos programamos para acordar às 4. Só que aí nós acordamos às 4 da manhã e 4h15 eles falaram que já estavam no nosso hotel. Então aí a gente desesperou, porque a gente não estava pronto, não tinha tomado café nem nada. E aí a gente foi, eu peguei um print da confirmação da The Nomads, mandei no grupo do WhatsApp pro rapaz que tava de guia lá da excursão. Falei pra ele: ó, falaram pra gente que iam passar só daqui a pouco, a gente não tá pronto. E aí ele até foi ok, ele esperou a gente, mas a gente teve que arrumar correndo, não foi legal. Coisa muito legal que os hotéis fazem, porque eles sabem que o pessoal madruga pra fazer esses passeios bate-volta, é dar meio que uma lancheirinha pra você. Eles te dão um café pra viagem, então eles te dão ali uma frutinha, um pão, alguma coisa pra você poder comer na van ou durante a sua excursão, porque eles sabem que não dá tempo de você tomar café. Mas mesmo assim, pode ficar tranquilo que se você for um dos últimos a serem pegos, o café da manhã começa de madrugada nesses hotéis, justamente por causa disso. A ida para esses passeios, pelo menos pelo que a gente fez, que foi a Laguna e a montanha, é de mais ou menos umas 3 horas de van. Eu fui dormir na maior parte do tempo, eu não vi muito assim do caminho, mas eu sei que a gente subiu montanhas, passou por desfiladeiro, passou por uns negocinhos estreitinhos assim, passou por uns povoados que ficavam no meio do nada. Assim, é muito interessante. Nas horas que eu fiquei acordado, eu fiquei olhando assim, falando: nossa, que legal. Mas eu tava com muito sono, então eu dormi a maior parte do tempo. E uma coisa muito importante que eu te digo é que essas excursões vão te deixar muito cansado. Então não faça 2 no mesmo dia, 2 em dias seguidos. Não faça isso, porque você vai passar mal. O que eu e a minha irmã fizemos foi o seguinte: nós chegamos num dia, nos acostumamos ali com ar rarefeito e tudo mais. No dia seguinte a gente fez um passeio. No dia seguinte nós ficamos por volta de só andar pela cidade, acordar mais tarde, descansar, porque a gente tava simplesmente morto. E aí no dia seguinte a gente fez o outro passeio. Então deu tempo da gente descansar sempre um dia. E aí depois desse outro passeio, a gente descansou mais um dia, que foi o dia que a gente foi para Águas Calientes. E aí no outro dia a gente fez Machu Picchu e voltou para Cusco. Então assim, eu recomendo que seja uma agenda bem folgada, porque você vai sentir muito cansaço. E na ida para Laguna Mantai, como nós fomos os primeiros a serem pegos, nós pudemos escolher onde a gente queria sentar lá na van, né? Só que já na Rainbow Mountain, nós fomos os últimos a serem pegos. E aí o que aconteceu foi que a gente chegou na van e só tinha um lugar na van. E aí eu olhei pra minha irmã, ela olhou pra mim, aí eu falei: ah, pode ir no lugar então, né? E aí eu olhei pro guia, ele falou assim: você vai na frente comigo e com o motorista. Aí eu falei: que beleza. Aí ele me colocou simplesmente no meio, porque era aquele banco triplo, né? No meio dos dois, o motorista aqui, eu aqui e o guia na janela. E eu tive que ir dormindo assim, mega desconfortável, foi horrível. Só que a minha irmã também não foi muito melhor que eu, porque ela teve que sentar com um pessoal que ela não conhecia. E um dos caras simplesmente dormiu no ombro dela, ficava toda hora caindo no ombro dela assim, dormindo. Eu olhava pra trás e ela tava passando talvez até pior que eu, tava muito engraçado. Mas beleza, você chega, faz esse trajeto de 3 horas e chega no local. Na Laguna Mantai, a gente chegava numa uma casinha muito bonitinha lá, que tinha uma mesona gigante para todo mundo da excursão tomar café da manhã e depois começar o trajeto. Já na Rainbow Mountain, a gente chegava assim no estacionamento de terra, não tinha praticamente nada, e só tinha umas casinhas lá que eram banheiros, que era bom você ir na ida, porque durante o caminho não tinha lugar para você ir. E eu sei assim que é uma trilha no meio do nada, mas você vai estar cheio de gente em volta de você, você não vai conseguir ir no banheiro, e ainda se você for, eles vão ficar te julgando porque você tá depredando espaço público, né? E ainda por cima essas casinhas eram pagas, você tinha que pagar um sol peruano, se eu não me engano, para você poder usar o banheiro. Mas eu recomendo que você use, porque essa trilha é demorada. Outra diferença que o passeio da Laguna Mantai tem em relação ao Rainbow Mountain é que o passeio da Laguna, você tem que subir uma montanha íngreme sem fim. É mais ou menos 2 horas subindo essa montanha. É super cansativo. Inclusive no meu vídeo da Laguna Mantai, eu mostrei para vocês que tinham algumas opções de pessoas... Espera aí que meu cachorro vai bater na câmera.
Nem sei mais se tá reto, tadinho do meu cachorrinho, gente, ele tá muito idoso. Mas continuando, então o Passeio da Laguna, ele tem uma montanha muito íngreme que é muito cansativo. Como eu falei, existem alguns cavalinhos, que na verdade são os burrinhos, que você pode alugar para eles te levarem uma grande parte desse trajeto, para você economizar a sua energia. Como eu falei no vídeo, eu não quis pegar porque eu achei que era muita judiação com os bichinhos, eles teriam que ficar subindo e descendo o dia inteiro. A minha irmã acabou pegando. Eu não tô aqui para julgar ninguém que quiser pegar, porque é muito cansativo e eu confesso que enquanto eu tava subindo lá, eu pensei 1 milhão de vezes assim, não, eu vou pegar, eu vou pegar, eu vou pegar. Eu consegui até subir na raça, mas é muito, mas muito cansativo. Falta ar, sua perna dói, é íngreme, é muito difícil. A parte boa é que o pessoal da excursão, eles te dão aqueles palitinhos que você consegue ficar usando, e aquilo lá faz uma diferença que assim, eu não acreditava que fazia tanta diferença, mas faz. Você é outra pessoa quando você tá usando aquele negócio lá para subir a montanha. E esse cavalinho custa 70 soles peruanos, que numa conversão do dia de hoje dá R$ 96,11. Mas pois bem, né? E já o passeio da Rainbow Mountain, o trajeto, que é de 1h30 também, ele é basicamente plano. Então você vai andar 1h30 um plano. Tanto que a gente foi conversando com outras duas brasileiras que moravam em BH, super tranquilo, a gente foi conversando, minha irmã conseguiu ir, mas ela deu uma cansadinha também, como vocês podem ver nessas fotos maravilhosas que eu tirei. Eu nem sei se ela vai deixar eu mostrar a foto ou não, né? Mas aí quando você chega já no finalzinho, que é a montanha, você tem uma parte muito íngreme pra subir, que foi onde eu falei pra vocês no começo do vídeo que tinha um idosinho que conseguiu subir. A minha irmã tava bem cansada, mas eu fui, incentivei ela, dei umas palavras de coach lá, falei, vamos, você já chegou até aqui, longe, e nós subimos lá em cima, subindo. E aí, essa é a principal diferença, que a Laguna Mantai é só subida, 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 você chega muito cansado. E a Rainbow Mountain você anda, 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 você cansa também, mas bem menos do que se fosse uma subida. E depois tem uma subidona íngreme que você já tá cansado, também é difícil, mas que assim, eu considerei fazível porque eu tenho assim, até um preparozinho físico, né? Eu jogo bola, né, meus bens? E a barba continuava empacada, né? Mas aí, quando você chega lá em cima, você se depara com isso. Você tem aí a lhaminha com óculos que você pode tirar foto. Você tem essa área bonita, tem esse horizonte maravilhoso. Vou deixar passando imagens enquanto eu falo pra vocês. É uma experiência que vale muito a pena. Você chega lá, você ignora seu cansaço, você sabe que você tá cansado, mas você só quer tirar fotos, quer aproveitar a vista e tudo mais. E é muito legal e eu recomendo muito que você faça esse passeio, caso seja de seu interesse uma aventura, né? E como eu falei pra vocês, existe uma palavra lá no Peru utilizada para quando você passa mal depois de esforço físico na altitude. E essa palavra se chama sorote. E na Laguna Mantai, que foi aquela subidinha ferrada lá, eu tive muita sorote. Eu passei mal, senti vontade de vomitar, fiquei com dor de cabeça, fiquei com uma indisposição gigantesca, que eu cheguei assim depois no hotel, eu preguei, eu não conseguia fazer mais nada, mas que dessa vez foi bem mais tranquilo, como o passeio era muito mais plano, né, foi bem mais tranquilo. Então, para quem quiser, às vezes, como a gente não sabia disso quando a gente foi, agora vocês têm o meu canal, vocês sabem, vá primeiro na Rainbow Mountain, que é mais tranquilo, você vai pegar um pouco mais de preparo e tudo mais, e depois você vai na Laguna Mantai, que essa sim é mais difícil. E aí, depois desse passeio, a gente volta. A volta ela é um pouquinho mais rápida, né, porque é mais descida e o resto é o terreno plano, você vai conversando sobre o que você acabou de ver, acaba passando um pouquinho mais rápido. E depois dessa volta, eles esperam todo mundo voltar, colocam todo mundo na van, e são mais 3 horas de volta para Cusco, onde eles te deixam lá no centro da cidade. Quando a gente chega em Cusco, tem uma praça central que chama Praça das Armas, que tem um McDonald's. Nas duas vezes, era 5 horas da tarde, a gente foi lá, comprou um McDonald's e levou para comer no hotel, e a gente já sabia que a gente não ia sair mais nesse dia, porque a gente não ia sair para jantar, a gente não ia ter forças. Então a gente tinha um chocolatinho lá para enganar a fome, a gente já jantou 5 horas da tarde, porque o cansaço é muito real e assim, não subestime, gente. Não achem que vocês vão fazer isso, depois sair para bater perna à noite, sair para embalada. Quer dizer, assim, cada pessoa tem o seu preparo, né? Mas para mim é praticamente impossível. E esse é o meu vídeo sobre a minha experiência na Rainbow Mountain. Não sei se eu esqueci alguma coisa que eu falei no vídeo da Laguna e não falei nesse, mas eu recomendo muito que você assista também o vídeo da Laguna, que vai estar aqui no card, que você consegue acessar aqui. E os dois lugares são excelentes, assim, 2 bate-voltas de Cusco maravilhosos. E eu ainda pretendo fazer o terceiro vídeo, que vai ser sobre Machu Picchu, e também sobre o Salar de Uyuni, que é na Bolívia, também vou falar sobre. Mas aí de Peru ainda falta o vídeo de Machu Picchu, que também é um lugar maravilhoso, só que fica um pouquinho mais distante do que esses outros dois, que você consegue fazer um bate-volta tranquilo, certo? Então, nesse vídeo eu vou ficando por aqui, mas aí vocês podem deixar nos comentários se vocês já fizeram essa viagem também, se vocês querem fazer, se foi auxiliativo, essa palavra existe, esse vídeo ou não. E enfim, deixem dúvidas, podem me chamar no Instagram também, o que vocês preferirem, eu tô aí à disposição, beleza? Então nesse vídeo eu vou ficando por aqui, valeu, um abraço a todos e tchau!